Em João capítulo 20, versículos 21 e 22, Cristo ele sopra sobre os seus discípulos. E ele fala: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que está sobre mim, agora também é liberado sobre vocês. É muito especial saber que Jesus Cristo, ele nos enviou também, na mesma provisão que o Pai havia o enviado. Você não faz ideia do que Deus ele quer fazer através de você, do que Deus quer realizar através de você. Em Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É incrível saber que todas as curas, todos os milagres que Cristo realizou, ele realizou sem usar atributos que pertencem somente a Deus. Ele não usou a onipresença, onisciência e onipotência. O que ele fez como homem. É por isso que em João capítulo 14, versículo 12, Cristo disse: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Nós podemos ter as mesmas experiências de Jesus Cristo, experiências de ver cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Eu creio em uma unção tão sobrenatural de Deus que virá sobre a sua vida, e a forma como o Senhor ele vai te usar neste tempo. Existe um grande avivamento e um grande despertamento espiritual que vai começar neste altar, que vai começar aqui na Central, mas vai se alastrar em Belo Horizonte, Minas Gerais e o Brasil. Existe uma estação nova chegando para vocês, um ciclo tão poderoso da parte de Deus, de tanta unção, tanto poder, tanta autoridade. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa linguagem, pregação, não consiste e não pode consistir de palavras de persuasão, mas sim na demonstração do Espírito e do poder de Deus. E que seja essa a evidência, as marcas da nossa vida, uma vida que possa demonstrar o poder de Deus. Quero ler com você 1 Coríntios, no capítulo de número 12, quero ler o versículo 1. Existe nessa manhã uma liberação de dons espirituais aqui. O Espírito Santo ele quer presentear muita gente aqui com dons espirituais. Às 18 eu vou ministrar uma outra palavra, mas nessa manhã eu creio em uma transferência de unção. Creio em uma unção tão preciosa da parte de Deus, que virá sobre você, e o Espírito Santo ele quer fazer algo muito forte na sua vida nesse dia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim o texto sagrado: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Só até aí. Paulo, ele fala para a igreja de Coríntio: não sejam ignorantes. Agora, qual o contexto da ignorância que o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Coríntio? A Bíblia Sagrada, ela sempre vai contra a ignorância. Oséias capítulo 4, versículo 6 ensina: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 ensina: crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que todos aqui vão entender que existe uma grande inversão aí fora. Muita gente acredita em rosa branca sobre a cama, rosa vermelha sobre a cama, ferradura atrás da porta, folha de arruda atrás da orelha, copo com água sobre a televisão, sal grosso no meio da igreja, água do Rio Jordão, terra de Jerusalém. Se crê em um monte de coisa, mas a palavra nos ensina: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é o princípio para a cura, é o princípio para o milagre, é o princípio para a sua libertação, é o princípio para a sua transformação. A palavra de Deus é o segredo. Agora, quando Paulo ele fala para a igreja de Coríntio, não sejam ignorantes, não é ignorância sobre a existência ou não existência dos dons espirituais. A ignorância era sobre o funcionamento correto dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 9 ensina que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte você conhece e em parte você profetiza. O Espírito Santo, ele sempre vai te inspirar no seu conhecimento, se movendo em dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos. A gente pode falar de assuntos que a gente não conhece, porque é uma revelação de Deus, mas sempre usaremos a nossa linguagem, porque é uma parceria que nós temos com a pessoa do Espírito Santo. É por isso que a gente nunca perde o controle, porque a gente vai interagir com o Espírito. A Bíblia ensina o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14: não desprezes o dom de Deus que há em você, o que foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então o dom não depende somente do Espírito Santo para funcionar, também depende de nós. Minha esposa foi bem apresentada. Imagina, eu sou bem casado, muito bem casado. Imagina eu acordar cedo e não dar bom dia para minha esposa. Imagina eu sair de casa e ir por trabalho e não despedir da minha esposa. Imagina eu almoçar fora de casa e não ligar para ela e perguntar se ela já almoçou. Imagina eu ficar a tarde inteira fora de casa e não mandar para ela nenhuma mensagem sequer de amor. Imagina eu chegar no final do dia na minha casa, sentar no sofá, ligar a TV, meu mundo de Bob, e ficar ali trocando de canal. Imagina eu sentar à mesa com ela para jantar e não ter olho no olho, não ter tempo de qualidade entre a gente. Imagina nesse mesmo dia eu ir para a cama e falar: e aí, amor, vai rolar alguma coisa? As irmãs já sabem, né, do que vai acontecer. Ela pode falar: você acha que eu sou o quê? Você pensa que eu sou o quê? E quantos tratam o Espírito Santo assim? Esquecem dele o dia inteiro, vou além, esquecem dele a semana toda, mas na reunião pública querem ter com o Espírito Santo intimidade. Qual o sentimento do Espírito Santo? Sou muito feliz de estar em uma igreja tão saudável como essa, uma igreja que se move no Espírito, mas uma igreja que se consagra completamente a Deus, uma igreja de jejum e de oração. Mas que geração é essa? É a geração que vive apenas aquilo que é superficial, é o candelabro escondido, é a candeia debaixo da cama, é o sal sem sabor, é a glória diante dos homens, mas não há glória diante de Deus, é a pompa na terra, mas não há vida. Que geração é essa? É a geração fast food, geração Burger King, McDonald's, e eu não gosto dessas coisas. Sabe, sempre que eu entro num lugar desse, meu estômago embrulha. Para mim não tem graça aquilo. Agora, eu gosto demais do pit dog lá de Goiás. E aqui eu sei que tem também, né? Bacon, presunto, ovo, filé mignon. É uma delícia. Demora muito, mas é muito saboroso. Fast food não, você vai lá, espera um minutinho só, fica pronto aquele negócio. Parece que já estava pronto. Pipoca de micro-ondas. Não sei você, eu não gosto. Você pega ali o pacotinho, põe no micro-ondas, espera um minutinho só, está pronto. Lá em casa tem pipoqueiro, a gente fica mexendo. Demora, mas é muito bom. Vocês conhecem Cup Noodles, né? Cup Noodles, aquele potinho assim. Acho que foi o capeta que inventou aquele negócio de tão ruim que aquele negócio é, né? Você põe água quente lá dentro, espera um minuto e fica pronto aquilo. A família da minha esposa faz a massa do macarrão. Demora, que negócio demorado é aquele, tem que ter paciência. Mas é saboroso, é gostoso. A nossa geração é a geração
pipoca de micro-ondas, é a geração cup noodles, é a geração fast food, é a geração que não ora, não se consagra, não lê Bíblia, mas quer viver a manifestação do Espírito. Isso não vai acontecer. Eu quero te convidar nessa manhã para você não apenas aquecer as mãos em uma brasa. Eu te convido hoje para ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu te convido não apenas para você hoje, molhar as mãos ou os pés, mas sim se afogar neste oceano do sobrenatural. Existe uma ação do Espírito sobre você, e um novo nível que o Espírito de Deus, Ele quer levar você. Veja o que diz o texto, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. Eu acho incrível ver esta prática, e este acompanhamento. Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para que haja edificação da igreja. A gente só vai aprender a fazer fazendo, a se mover movendo. É você mergulhar nisso, é você se envolver no sobrenatural do Espírito. É fundamental entender a importância da mentoria, do discipulado, do acompanhamento. Eu estou em uma igreja que é a referência do Brasil no discipulado. Existe uma santa responsabilidade sobre vocês. Quem entende isso? Existe um santo encargo de Deus sobre esta igreja, e Paulo vai ensinar a respeito disso. É tão importante isso, que a gente só pode se mover nos dons espirituais em amor. Paulo vai dizer que existe uma ordem, existe uma regra, existe um preceito geral aqui, para se mover nos dons em amor. É tão forte a questão do amor, que esse grande relato de amor das Escrituras, um dos maiores que existe, se encontra no meio de um debate sobre dons espirituais. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais se acaba. Paulo debate sobre os dons espirituais. Eu estava na igreja um domingo, chegou uma irmã em mim e falou assim: bispo, eu tive uma visão, eu preciso compartilhar essa visão com a igreja. Eu falei: compartilha comigo primeiro. Ela: não, bispo, mas tem que ser dito para a igreja. Eu falei: ok, mas antes fala para mim. Eu sou um anjo da igreja, compartilha aqui, fala para mim. Ela: tá bom, vou te contar, bispo. É o seguinte, eu vi um jardim, e eu vi a mão de Deus arrancando uma flor no meio do jardim. Eu falei: eu acho que eu já ouvi isso também alguma vez. Isso é morte, não é? Ela disse: isso é morte. Eu falei: irmã, isso não pode ser falado na igreja. Não, bispo, você tem que falar. Eu falei: irmã, não fala um negócio desse não, ora apenas. Mas por que, bispo? Eu falei: irmão, o povo nem é ansioso. Se tu conta tem um culto público, alguém vai morrer, todo mundo fica: será que é eu que vou morrer, Senhor? A semana inteira vão passar dizendo isso. A revelação pode ser certa, mas se a aplicação for errada, isso gera um problemão. Eu estava na minha igreja em Salvador ministrando, uma igreja batista, e teve um pastor americano que ministrou antes de mim, que se move muito em dons de revelação. Ele chegou até uma irmã, e ele compartilhou com essa irmã uma palavra de conhecimento, que ela queria abortar o filho, que ela rejeitou o filho a infância toda. E esse pastor disse: é verdade, irmã? E a irmã: é verdade. E a igreja foi tomada por um alvoroço. Eu estava assim sentado no lateral, falei: meu Deus do céu, eu não podia fazer isso em público assim. Passou uma semana, esse pastor da igreja me liga e fala assim: me ajuda, Rinaldo. Eu falei: o que foi? O que aconteceu? Aí ele: eu criei um problemão aqui na igreja. Eu falei: qual? O filho da irmã tal estava na igreja. Ele ouviu aquela palavra de conhecimento, ele saiu de casa. A gente gerou uma situação que está tão difícil aqui agora. Revelação certa, aplicação errada, isso gera um grande problema, gera danos na igreja. Eu acho muito incrível quando Paulo ele fala para a igreja de Corinto sobre esta simplicidade dos dons espirituais. Paulo diz: ninguém pode falar que Cristo é o Senhor se não tiver o Espírito. Ninguém pode falar que Cristo é anátema se tiver o Espírito.
Há uma simplicidade. Eu estava ministrando em Brasília, estava indo para Goiânia, estava na Batista Central de Brasília pregando. E aí eu parei numa conveniência. Aí eu parei nessa conveniência para lanchar, sentei. E aí naquela hora eu estava ali sentado, lanchando, tinha uma senhora perto de mim, a poucos metros de mim, à minha direita. Eu aqui lanchando, na minha. Naquela hora eu senti uma vontade muito grande de comprar um outro lanche e levar esse outro lanche para aquela irmã. E lá fui eu. Fui comprar um outro lanche, peguei o outro lanche, fui até a mesa dela, coloquei o lanche na mesa dela e sentei à mesa com ela. Quando eu sento, ela dispara a chorar. Mas ela não tocou no lanche. Ela não mexeu naquele lanche. E ela só disparou a chorar. Eu estava ali vendo ela chorar, e eu terminei de lanchar, eu falei: irmã, eu posso te dar um abraço? A senhora pode me dar um abraço? Ela falou: tudo que eu quero é esse abraço. Eu falei: então você pode me dar um abraço. Quando ela me abraçou, ela começou a gritar, a urrar na lanchonete. Eu falei: o que está acontecendo? O que foi? Ela falou: vou te contar. Eu perdi meu filho há poucas semanas atrás, e você é a cara do meu filho. Eu estava aqui sentada te observando, e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Deus, o Senhor me ouve. Eu queria dar um último abraço do meu filho. Quando você sentou aqui perto de mim, eu entendi que para aqueles que perdem tudo, ainda resta Deus. Deus está comigo. Agora veja, Deus não falou para mim assim: vá até ela porque ela perdeu o filho. O Espírito Santo me impulsionou para fazer algo simples. Claro que existem momentos que a gente se move nos dons de revelação, por exemplo, que existe uma palavra muito categórica. Eu estava no gabinete pastoral, entrou o irmão no gabinete e falou assim: bispo, roubaram minha caminhonete. Aí eu olhei para ele e falei: e aí? Acionou o seguro? Aí ele: não tem seguro, bispo. Eu falei: vixe. E eu sei que não existe isso, mas eu fiz uma oração por ele um pouco xoxa. Coloquei a mão sobre ele, eu falei: Deus, traz paz para o coração dele, traz calma. Aquela oração assim: se conforme, irmão. Já era. Terminou aquela oração. Eu falei: irmão, eu não sei como eu sei, mas eu sei aquilo que eu não sabia. Deus me deu uma palavra. Ele: que palavra? Eu falei: eu estou vendo a sua caminhonete. Aí ele: onde? Eu falei: eu estou vendo em Marabá, no Pará. Eu estou vendo a rua, estou vendo a casa, estou vendo debaixo da árvore, eu estou vendo tudo. Aí ele: como que você sabe? Eu falei: eu já disse para você, eu não sei como eu sei. Aí ele: mas e se não estiver lá? Eu falei: não está, irmão. Não sei quem teve mais fé, eu falando ou ele indo. Ele foi e estava lá. Existem palavras assim, mas muitas vezes para mim vem como pensamento, outras vezes um flash na minha cabeça, outras vezes um sentimento. Escute, todos aqui podem se mover no sobrenatural, todos podem se mover no Espírito, todos podem se mover nos dons espirituais. Paulo vai dizer que existem os ídolos mudos e o Deus que fala. Existe esse contraste dos falsos deuses que não falavam e o Deus que fala. Central, nós servimos a um Deus que fala. Deus fala, principalmente pela sua palavra, mas Deus também fala de forma personalizada. Eu estava no centro de Goiânia, veio uma vidente até mim e falou assim: meu jovem, eu posso ler sua mão? Eu falei: claro que pode, eu posso ler a sua depois. Ela falou: você lê? Eu disse: eu leio. Coloquei minha mão para ela. Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Eu falei: vá. Ela começou a ler minha mão, terminou de ler minha mão, acho que tem um script, ela fala a mesma coisa para todo mundo. Ela falou: pronto. Eu falei: agora é a minha vez. Aí ela: você não brincou? Eu falei: eu não brinco em serviço, agora é a minha vez. Aí eu falei: abra as duas mãos.
Aí ela fez assim, eu falei, as duas. Como assim? Eu falei, meu jeito. Cada um tem seu jeito, as duas. Ela, tá. Eu falei, fecha os olhos. Como assim? Eu falei, eu não mexi no teu, você não mexe no meu. Vamos, cada um tem sua particularidade. Fecha os olhos. Fechou os olhos. Coloquei a mão sobre ela. Comecei a orar. Ah, vocês sabem, irmão, sou numa igreja profética. Quando Deus quer falar com alguém, Deus fala tudo. Deus falou com essa mulher. E essa mulher chorava. Ela disse, como que você sabe dessas coisas? Eu falei, foi o Espírito Santo que falou com você, eu não sei de nada. Tinha como eu saber de alguma coisa? Ela disse, não, impossível. Eu falei, então foi o Espírito Santo. Aí ela, eu quero isso. Eu falei, entregue sua vida a Jesus. Resumindo, entregou a vida a Jesus Cristo, se rendeu ao Senhor, foi para a nossa igreja local. Deus se manifestou sobre ela, porque existe um propósito tão poderoso. Paulo vai dizer que os dons, eles proclamam o senhorio do Senhor Jesus. Os dons espirituais não é para a gente ser visto, é para o serviço. Não são medalhas que você ostenta no peito e diz, eu tenho dons espirituais. Não, os dons espirituais é para Deus ser glorificado e para o reino de Deus crescer nessa terra. É para a evidência do nome de Jesus. É para Ele ser engrandecido soberanamente. É para dar destaque à presença de Deus e não destaque a gente. Veja que os coríntios usaram os outros como meio de autoglorificação. Está tudo errado. Estava numa cruzada, isso numa feira coberta, chegou uma mulher com uma fotografia e falou, faz uma oração nessa foto. E na hora o Espírito falou, diga para ela que você não ora por quem já morreu. Eu disse, eu não oro por quem já morreu. E ela caiu em choro, falou, é verdade, morreu, mas eu queria fazer um teste. Eu falei, não dá para você fazer um teste. Existe um fim proveitoso. É muito precioso ver que os dons espirituais são para isso. Existe essa manifestação desse fim proveitoso. Veja, o apóstolo Paulo diz dessa interação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Diversidade de dons operados pelo Espírito Santo. Diversidade de ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, operados por Jesus. E aqui não são títulos simplesmente. Aqui são encargos, são chamados de Deus. Diversidade de realizações que são operados pelo próprio Deus. Deus não revela para alguém uma enfermidade apenas para alguém falar, acertei. O propósito de Deus não é o diagnóstico. O propósito de Deus é a cura. Não, vou dizer mais forte, existe um fim proveitoso. Muitas vezes não faz sentido para mim algumas coisas. Rick Warren disse que o medo vê o que o homem vê. Agora a fé vê aquilo que Deus vê e age baseada nisso. Fé. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho dizia que ter fé é você assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser escrever. É a convicção do silêncio que te leva até o infinito. A fé honra a Deus, Deus honra a fé. Agora, fé não é ausência de dúvida. Pensa. Haverão questionamentos em você, e tudo bem. Haverão indagações em você, e tudo bem. Eu ministrava uma conferência de curas, e como eu faço sempre, acredito que vai dar tempo de fazer agora pela manhã também. Eu vou chamar no altar, e eu sempre chamo no altar, e começo a fazer a oração da fé, o clamor pelas curas, pelos milagres. E nessa conferência chegou uma irmã até o altar. Essa irmã se aproximou do altar. E eu estava ali orando, e eu tive uma palavra de sabedoria para essa irmã. E eu disse assim, irmã, eu te vejo grávida, eu te vejo gestante, eu vejo um bebê no seu colo. Eu comecei a falar, irmãos, quando eu falo esse negócio, foi um peteco na igreja. O povo gritava, o povo orava em línguas, o povo glorificava a Deus. Eu falei, o que está acontecendo? Que mover é esse? O que é isso? E foi um alvoroço, os pastores desceram, abraçaram essa mulher, e foi um chororô. Eu falei, que é isso?
Por que isso? Terminou ali o culto, eu sem entender nada, entrei no carro, estava indo para o hotel, e eu falei assim: pastor, não entendi. Que alvoroço foi aquele lá? A palavra muito simples para aquilo tudo. Aí ele: eu vou te contar, bispo. É o seguinte, aquela irmã é da nossa igreja, membro da nossa igreja, há muitos anos. Essa irmã, ela sempre sonhou em ser mãe. E eu falei: glória a Deus, então, Deus é poderoso, aleluia, eu creio. Aí ele: só tem um problema. Eu falei: qual? Aí ele: ela tirou o útero. Eu olhei e falei: repete. Aí ele: é isso que você ouviu? Ela tirou o útero. Eu falei: tu sabe que homem de Deus também erra, não sabe? Ele disse: não, não diga isso. Eu falei: digo. Talvez teve alguma interferência na hora lá. Talvez era para a irmã do lado. Talvez eu apontei errado na hora da oração. Não era para ela. Resumindo, saí de lá, liguei para a Camila, que fica com a minha agenda. Falei assim: Camila, eu nunca mais volto nessa igreja. O que foi? Eu falei: imagina, chego na igreja, a irmã me coloca na parede e fala: cadê? Tu não é profeta? Vamos lá. Eu falei: não, tenho juízo. Passou 1 ano e pouco, Camila não lembrava, nem eu. Voltei na mesma igreja. Quando eu olhei, falei: meu Deus, estava entupida de gente a igreja. Eu falei: não é possível. Fui ministrar e eu posso confessar, está sendo gravado isso aqui. Irmãos, eu fiquei a pregação inteira procurando a bendita irmã. Eu falei: cadê essa irmã aqui? Procurei a pregação toda. E aí terminou a ministração, e foi uma bênção, as curas, milagres, o poder de Deus, aquela coisa linda que Deus sempre faz, porque Deus é generoso assim. E aí eu sentei na lateral, veio uma paz no meu coração, veio um alívio na minha alma. Eu falei: deu tudo certo. A irmã nem está aqui, graças a Deus. O pastor pega o microfone e diz assim: pastor, acho que acabou. Eu falei: acabou. Estou saindo feliz daqui. Ele disse: calma aí, tem uma irmã que tem algo para falar para você. Eu gelei por dentro naquela hora. Falei: não é possível um negócio desse. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. E aí de repente, quem sobe no altar? Aquela irmã. Só que ela não sobe sozinha. Ela sobe com um bebê no colo. Escuta. Ela vem até o altar, pega o microfone e ela começa a gritar: pastor, olha a profecia aqui, o Senhor lembra de mim. Eu dei um pulo dessa altura aqui, irmãos. Eu falei: claro que lembro, mulher. Você duvidou? Tem profeta de Deus aqui na terra, aleluia. E eu fui, irmão, numa panca. Eu fui numa pose. Tu duvidou por acaso? Muitas vezes não faz sentido para mim, mas o milagre é aquilo que transcende o universo. O milagre tem uma origem além de uma natureza humana. O milagre faz isso. Expande o reino de Deus, exalta o Senhor. Sempre que acabam recursos humanos, começa a provisão de Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Eu sei que aqui tem inúmeros médicos nessa manhã. Aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Deus pode realizar. Não tem nada difícil para Deus. Não tem nada complicado ou complexo para Deus. Deus é especialista em fazer milagres acontecerem. E aí eu chego aqui agora no finalzinho dessa palavra para dizer isso. Existem dons aqui agora para serem distribuídos, para serem liberados. Dons da graça de Deus, o carisma de Deus. Existe um precioso presente dos céus para a sua vida. E aquilo que o Espírito Santo me impulsiona nessa manhã para fazer é isso.
Ele não vai apenas agora curar pessoas aqui, Ele vai presentear muitas pessoas aqui com dons espirituais. Dom de curar, o dom da fé, operação de maravilhas, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas, o dom de profecia. Existem dons espirituais para serem liberados sobre você, para serem distribuídos nessa manhã. Existe uma temporada nova de Deus chegando. Esta igreja, nesse mês, que é um mês focado em evangelismo, vai sair por esta cidade, curando os enfermos, expulsando os demônios e anunciando o ano aceitável do Senhor. O reino de Deus vai colidir com esse reino, e o reino de Deus sempre prevalece. Então não existe argumentos, pretensões, fortalezas, não há principados, potestades, hostes da maldade, não há príncipe das trevas, nenhum mal pode prevalecer diante dessa palavra. Esse tempo sobre você é o tempo da manifestação do Espírito Santo, porque essas mãos não são as suas mãos, essas mãos são as mãos do próprio Deus, e o Senhor, Ele se moverá por meio de você. Será inexplicável, será indescritível, será sobrenatural aquilo que Ele vai fazer. O primeiro passo aqui agora, junto comigo, você precisa profundamente desejar os dons espirituais. Quantos aqui desejam os dons espirituais? Não, vamos lá. Quantos realmente desejam os dons espirituais? Você tem que desejar os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12 diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para que haja edificação da igreja. Deseje. Além de você desejar os dons aqui, você tem que, juntamente comigo, buscar os dons espirituais. Vamos juntos buscar os dons espirituais. Quantos querem buscar os dons espirituais nessa manhã? Busque os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Busque. É manhã de você buscar os dons espirituais. E você pode agora orar de forma específica, pedindo dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Você pode pedir um dom do Espírito. Você pode pedir de forma específica dons do Espírito. Seja específico na sua oração. Certa vez, a rainha Mary da Inglaterra, ela disse o seguinte: eu não tenho medo do exército escocês, eu só tenho medo da oração de John Knox. John Knox fazia uma oração assim: Senhor, me dê Escócia, senão eu morro. A oração que te move também moverá a mão de Deus. Evan Roberts começou a orar, começou a buscar ao Senhor intensamente em oração. A história conta que o país de Gales foi completamente transformado. Houve um poderoso avivamento no país de Gales. Gente como Charles Finney, tão tomado pela glória de Deus, ao entrar em um trem, passar por uma cidade, pessoas eram tomadas pela glória de Deus, por tamanha presença que Charles Finney carregava. Gente como Moody, como John Wesley, John Lake, que foram tão incendiados pelo Espírito Santo, que geraram um impacto global. Existe uma palavra de Deus sobre nós. Eu creio naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está liberando. Os morávios começaram a orar, e aí o que aconteceu? Em 25 anos, foram mais missionários enviados para o mundo inteiro do que a igreja tinha feito até então. 100 anos de oração intensa, busca pelo Espírito Santo. Harvard foi fundada por jovens tomados pelo Espírito Santo, que amavam oração.
existe uma temporada de Deus sobre nós. Eu vou dizer mais forte: existe uma temporada de Deus sobre nós. Não, eu vou dizer mais alto: existe uma temporada de Deus sobre nós. Existe uma unção do Espírito Santo para se manifestar sobre você. Você não tem ideia do que Deus fará através de você, do que o Espírito Santo se manifestará através de você.